A última questão, 188, né, do Livro dos Espíritos, que a gente vai dar continuidade, que é o capítulo 4, né, na questão 189, que vai falar sobre as transmigrações progressivas. As transmigrações progressivas é um termo usado, né, para nós falarmos da pluralidade, né, dos diversos mundos, né, que existem. E explicar aí o processo, né, sobre a passagem de um lugar para outro, de um mundo para outro, tá, de forma progressiva. Tá? Vale lembrar, né, que os espíritos nunca retroagem, né? Ou fica estacionado ou faz o seu progresso normal. Eles se elevam, né, gradualmente, né, na sua hierarquia. Na questão 189, Kardec pergunta aos espíritos, né, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? Desde quando o espírito foi criado, se ele goza da sua plenitude, né? Os espíritos respondem, não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. É como o homem, né? Quando ele nasce na sua infância, né, aos pouquinhos ele vai aprendendo a falar, vai desenvolvendo, aprende a andar. A mesma coisa o espírito. Aos pouquinhos, gradualmente, ele vai se desenvolvendo. Assim é o espírito, a mesma coisa, quando foi criado. Aqui tem uma nota de Allan Kardec que fala a respeito dos mundos, né? Que a gente acha que, às vezes, as pessoas acham que só existe a Terra, só o planeta Terra. Então, no sistema, né, segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é a que tem habitantes menos adiantados, física e moralmente. Agora, para vocês terem uma ideia. Marte, o planeta Marte, ele estaria ainda abaixo do planeta Terra. Isso desenvolvido assim, física e moralmente. E Júpiter, né, superior a muitos deles, a muitos mundos ainda. O Sol não seria um mundo habitado. Às vezes o Sol é uma estrela, né, de quinta grandeza, tudo. Não é um mundo habitado. Mas os espíritos puros ali se reúnem para adquirir uma certa energia, né, para transmitir o fluido universal para os outros mundos. Mas não é um planeta habitado assim para os seres corpóreos, apenas para os espíritos puros que se reúnem com esse determinado fim. Tá? Essa é essa nota do Allan Kardec, né, que fala, inclusive, em outros mundos, tem uma coisa interessante que às vezes o espírito é tão evoluído que ele não necessita dessa matéria, né, do corpo, né, para viver ali. Ele precisa apenas do espírito e o perispírito. Porque ele é tão desenvolvido, então é uma matéria tão etérea, tão sutil, né, que não precisa do corpo. Porque o corpo, ele apodrece, acaba, né? Então, é o estado dos espíritos puros, né? Então haverá no mundo, né, nesses mundos, né, o que reveste esse corpo material, né, não há necessidade. Inclusive nem até para se comunicar, né, para
para se locomover, é totalmente diferente. Ou até a forma talvez diferente, né? Às vezes assusta um pouco a gente, né? Mas é isso que os Espíritos diz e colocam, né, para a gente. Porque são vários mundos. Então, cada vez, quando se fala em transmigração progressiva, fala dos lugares, né? Da pluralidade de existir várias vezes, né? Das reencarnações. Às vezes nós reencarnamos aqui na Terra e, dependendo, né? Nós vamos reencarnar em outro planeta, né? Ou um planeta abaixo da Terra, ou um planeta mais desenvolvido. E outro. Isso aí seguindo a progressão, né? Que nos é devido. Depende de nós progredirmos no dia a dia. Então são muitos mundos que, quando diz, né, na casa do Pai há muitas moradas, é porque realmente é assim. Então, por isso que nós somos espíritos eternos. Então vimos aí de longa data, de longas encarnações, né, para podermos aprimorar. Agora vocês imaginam, até o planeta Terra, né, ainda é um dos menos adiantados. E ainda tem menos ainda do que o planeta Terra. Então é bom observar isso. Qual é o estado da alma? O Kardec pergunta, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Né, os espíritos respondem, a da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. É o que acontece com o homem, né? Quando nasce, passa pela infância, né? Pela adolescência e assim vai. E o espírito é a mesma coisa. O estado dele é da infância, semelhante ao homem quando nasce. 191. A dos nossos selvagens são almas no estado da infância, igual que nós falamos na questão 190? A resposta, de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Eu acredito que já tem outras encarnações passadas, não é a partir daquela data. Já tem outros, então, mas conservam ainda paixões. Então, não é uma infância relativa, né? Então, ela pergunta, né, na letra A, então as paixões são sinal de desenvolvimento? Já que atribui isso ao selvagem? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividades e de consciência do eu. Porquanto a alma primitiva, a inteligência e a vida se acham em estado de germe, para brotar, né, para poder se desenvolver. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. É o que nós falamos, né? Ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para chegarmos percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que sua vida que teve começo não terá fim. É o caso do espírito, ele tem começo, mas não tem fim. Por isso que se fala que nós somos eternos, o espírito é eterno. Que imenso tempo lhe é necessário do nosso ponto de vista para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo em mundos diversos. A vida do espírito pois se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais
o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. No espírito, na do espírito, há existência corporais em que ele nenhum resultado colhe, porque não soube aproveitar. É como ser humano. Às vezes você passa um dia, você não, puxa vida, o que eu fiz hoje? Eu não produzi nada. No espírito é a mesma coisa. Às vezes passa a vida inteira, uma encarnação inteira, puxa vida, o que eu fiz? Eu não fiz nada de útil. Então acontece a mesma coisa. Só para lembrar, em outros mundos, como eu acho que como Júpiter, né, o tempo que nós contamos não é o mesmo do nosso. Tá? Eles contam o tempo lá diferente. Às vezes, 6 meses para eles é 30 anos já. 6 meses para nós aqui, né, é 30 anos. Para eles lá, 6 meses para nós é 30 anos. Então o tempo é diferente, tudo é diferente, tá? Num mundo mais adiantado, mais elevado. Na questão, continuando, na questão 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Quer dizer, pode pular daqui, lá na frente? Não, não tem condição. Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis, porém, ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isto não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce, né, que seja, tem que passar pela juventude, antes de chegar à idade de madureza. E também como com um enfermo, que para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescência. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral, somente se adiantou num sentido. Importa se adiante no outro para atingir ao extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então não adianta ele querer achar que vai adiantar. Ele tem que passar por todas as vicissitudes da vida, né? Da infância, da adolescência, até chegar à vida madura, para poder ter o conhecimento necessário que lhe possa fazer progredir. Na letra A, pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amargura, menos cheia de amargura, né? Sim, sem dúvida. Ele pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuido permanece sempre ao mesmo ponto. Tá? Ele pode, se ele quiser, ele pode, se ele perseverar e tentar mudar, fazer uma reforma íntima, ele pode se adiantar. 193. Pode um homem, nas suas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Quer dizer, ele pode regredir? Com relação à posição social, sim, né? Como espírito, não. Ele não regride. Apenas na posição social pode acontecer dele regredir. 194. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? É o que nós falamos. Ele vai regredir, ele é um homem de bem, ele vai voltar a ser um homem mau? Não. Visto que não pode degenerar. Quer dizer, ele não pode regredir. Ele chegou a um ponto, ele pode ficar até estacionado ali, mas regredir não. A letra A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Aí sim, né? Sim, se arrependeu, isso constitui então uma recompensa. Pode acontecer, né? Acontece sempre. Um homem mau se tornar um homem de bem.
Então isso aí pode acontecer. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam, em suas diferenças e existências corporais. Pode descer como homens, não como espírito. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era o rei e Jesus o carpinteiro. Herodes era o rei e Jesus era o carpinteiro. Quando se fala, você vai colher o que você plantou, né? Então, nessa encarnação, você é de uma forma, você é isso. Na outra, você pode ser o contrário, né? Pode acontecer isso, né? Aquele que pensa, né? Questão 195. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde. Tem uma frase que fala assim, não faça hoje o que você pode fazer amanhã, né? Não. Aquele que pensa assim, né, em nada cria, a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a este trará ele para a sua nova existência. E assim que se efetua o progresso, e essa razão porque na Terra os homens não são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que outros faltam, mas que adquirirão pouco a pouco. Um deles depende o acelerar-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Quando ele desencarna, ele vai conseguir verificar toda a vida dele pregressa. Quer dizer, eu acho que aí ele vai começar a repensar. Então ele não vai falar, não, puxa vida, já que eu vou reencarnar, eu sou eterno, sou dessa forma, então deixa para outra encarnação, né? Vou tentar melhorar. Não, não é assim. Eu acho que quando ele desencarna, então ele vai rever e vai repensar tudo que ele fez e vai tentar melhorar. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-lo o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de suas tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições. Procurará garantir para si uma nova existência, menos penosa, e essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Então, se ele pensa de uma maneira, as tribulações que ele vai passar, ele vai tentar melhorar. 196. Kardec pergunta, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador. Crisol seria um lugar onde se guarda as qualidades, né, da pessoa, né, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição. Sim, é exatamente isso. Eles melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empregue, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que
para que tente. Então, precisa de muitas encarnações para ele poder enxergar e tentar melhorar. Na letra A, é o corpo que influi o espírito para que este se melhore ou é o espírito que influi o corpo? Os espíritos respondem: teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Então, quem vai influir é o espírito. O suco da vida nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, é necessário que haja aí uma destilação para poder haver uma pureza de todo o espírito. Só assim, mas é através das tribulações, das vicissitudes, passar por todas as dificuldades, por muitas encarnações, que o espírito, vai adquirir, chegar a um propósito, ao final da sua jornada, que é ser um espírito puro. Aí ele pode se fazer o que quiser, na sua vida, ajudar as pessoas. Eu acho que aí ele não precisa mais reencarnar, passar por toda a dificuldade que existe.